Meu nome é Luana, sou embriologista pleno no laboratório LabFiv. Leciono às vezes aqui, né, para os cursos do Instituto Gera. Agora a gente iniciando a nossa pós-graduação, também vou começar aqui a lecionar para vocês, tá bom? Nossa primeira turma. E é isso, gente. A gente vai se conhecendo melhor com o decorrer do tempo. Já contei um pouquinho da minha história ontem e hoje vamos conversar então sobre a gametogênese, tá bom? Vou falar tanto da parte masculina quanto da parte feminina, tá? Então, gente, a gametogênese, como a gente sabe, né, é o processo biológico que as células, né, para a formação dos nossos gametas, tá? Então, nas mulheres, os óvulos e nos homens, os espermatozoides, tá? Então, para a parte masculina, a gente vai ter a espermatogênese, ela vai acontecer nos testículos, tá bom? E para a parte feminina, a ovogênese, ou oogênese, tá? Que é para a formação dos gametas femininos, tá? Então, ela vai ocorrer nos ovários, tá bom? É importante a gente ressaltar aqui que, né, é o processo da diferenciação das células germinativas primordiais, tá? Vocês vão ver um pouquinho essa sigla, CGP, então, células germinativas primordiais, tá? Ou a gente fala também células precursoras de gametas, tá? Que eu acabo usando mais a sigla CGP, que é mais fácil, tá bom? Perfeito. Aqui eu só deixei uma fotinho pra vocês verem, tá bom? Isso aqui é um espermatozoide corado, tá? Só pra ver, porque eu não tinha nenhum espermatozoide sem ser corado, mas é de uma lâmina de fragmentação, é assim que a gente enxerga, tá bom? Aliás, perdão, uma lâmina de morfologia, tá? É assim que a gente enxerga, o espermatozoide está perfeito, maravilhoso, ele é um espermatozoide normal, tá bom? Então a gente tem aqui toda a estrutura dele e o óvulo maduro, igual a Ingrid estava falando pra vocês, presença de corpúsculo polar, perfeito, tá bom? De livro mesmo. Esse daí é de livro mesmo, não é da gente aqui. Eu tenho umas fotinhas dos nossos óvulos daqui da clínica também, que às vezes eu coloco, mas esse aí é de livro mesmo, tá? Então, gente, pra gente começar aqui. Ela tem dois tipos de divisões celulares, a Ingrid já tinha comentado com vocês também, mitose e meiose, tanto na parte feminina quanto na parte masculina, tá? Então, aqui vai começar no testículo, vai começar no ovário, para ovogênese, para espermatogênese, tá? A gente vai começar sempre pela espermatogônia, certo? Aqui tá meio borradinho, mas 46, então como a gente sabe, né? Ela vai estar ali com seu material genético completo, tá? Nas células femininas, né, a gente tem aqui o óvulo primário também com 46, tá? E aí eu vou, aqui é só pra gente começar, mas vai aparecer essa foto 1 milhão de vezes, tá bom? Mas é isso, o processo todo, a gente vai começar então com uma célula diploide e vai terminar com 4 células haploides, ou começar com uma célula diploide e terminar com uma haploide, tá bom? Pra, como a gente sabe, quando juntar os dois novamente, a gente ter mais uma célula, né, diploide, tá? Então, vou repetir de novo? Sim, a mitose vai aumentar o número de células, número de células mãe, então vai só multiplicar, 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 e a meiose, ela vai produzir as células filhas, certo? Células filhas, sempre com metade dos cromossomos, tá bom? Então, 46, 23, tá bom, gente? A fertilização in vitro, como a gente sabe, a Ingrid falou bastante no finalzinho da aula dela, vai depender diretamente da gente saber, né, de toda a qualidade da maturação dos gametas, como a gente viu. Se tiver um erro na meiose, pode gerar, né, algum mosaicismo. Se tiver um erro na mitose, pode, né, aliás, perdão, da mitose, que é o mosaicismo, e da meiose, né, alguma aneuploidia. Então, tudo isso também começa aqui na gametogênese, né, porque vai acontecer todos os processos que a Ingrid explicou pra vocês na aula dela, vai acontecer aqui, especificamente na gametogênese. Tá? E a gente compreender como que é essa formação dos nossos gametas é fundamental pra gente lá no laboratório, tá bom, gente? Então, na meiose, a gente vai reduzir o número de cromossomos. Então, uma célula diploide 2N vai virar uma célula haploide N, tá bom? De 46 para 23 cromossomos. Sem segredo, a gente já repetiu isso algumas vezes, tá? Ele vai ocorrer diferente na espermatogênese e na ovogênese, e é isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Curiosidades, as gônias são as únicas células humanas capazes de iniciar a meiose, tá? Então elas são as únicas que conseguem fazer esse processo. A gente chama de gônia, né? Espermatogônia ou ovogônia, tá? Perfeito. São processos opostos, porém eles são complementares no desenvolvimento, tá? Na ovogênese, os processos eles podem se sobrepor, porque a meiose só termina durante a fecundação, então isso é muito legal, né? A gente fala, o óvulo, ele só é formado, de fato,
quando ocorre a fecundação. Então, significa que é isso. Um processo vai se sobrepor, né? Então, aqui a gente vai... A gametogênese, a ovogênese humana, né? A parte feminina, só vai terminar na fecundação. Então, a ovogênese, ela se sobrepõe sobre a fecundação. Porque eu não falo que meu óvulo, ele é maduro 100% até, né? Realmente ocorrer ali a fecundação, tá? E o gameta, ela é uma célula diferenciada a partir das CGPs, que são as células germinativas primordiais, tá? E elas são aptas a participarem da fecundação natural, tá? Eu vou falando bastante aqui, vai parecer bastante que a gente tá falando só da fecundação natural, mas aos poucos a gente vai colocando na fertilização in vitro, tá bom? Também, tá bom? Então, acho que a Ingrid também comentou, trouxe uma imagem aqui pra vocês verem como é feita a captação dos óvulos. É isso aqui, sabe o transdutor? Quando a gente vai fazer o exame, aquele é branquinho. Então, ele acopla-se uma agulha em cima dele, via vaginal. O médico, ele vai aspirar, aqui, dá pra ver aqui? O ovário, vou até circular por aqui também. O ovário, ele tem essa agulhinha que sai ali na ponta do transdutor. Vai lá, tchum, fura e tira o líquido folicular. É uma agulhinha desse tamanho. Mas a paciente tá dormindo, ela não tá sentindo nada. Esse procedimento não pode ser feito sem sedação, tá? É um procedimento com sedação. E ali dá pra ver bem legal, ó, ali no cantinho, tá? Então, ó, é isso. Tem o folículo, o líquido folicular. O que o médico vai tirar é o líquido folicular. E na hora que ele, né, sugar... vai vir o óvulo junto. Tanto que às vezes o médico ele lava o folículo, porque às vezes o óvulo ele pode estar preso no cantinho do folículo, né? Então ele tá com meio, se ele sugar o líquido que tá lá, a embriologista lá no laboratório olha na hora. Viu que não veio o óvulo, quando a paciente tem poucos óvulos, o médico fala, vou lavar. Aí ele pega o meio específico que a gente entregou pra ele no início da captação, joga o meio lá dentro, e aí às vezes aí ele vem o óvulo na segunda seringa, que é o de lavado, que a gente fala, tá? Então é bem legal, tá? E aí aqui é uma imagem aqui embaixo no canto esquerdo da imagem, é como a gente vê no ultrassom, porque o médico não tá fazendo isso às cegas, ele tá com o ultrassom, que é o transdutor, tá? Então a imagem tá sendo refletida, é isso aqui que o médico vê na telinha dele. Essas bolinhas aqui, essas aqui, estão vendo? Pretinhas. Elas são branquinhas lá na telinha do ultrassom. Aí o médico, quando ele coloca essa agulhinha e suga, ela fica pretinha, porque é teoria que a gente aprendeu na faculdade mesmo. Tirou o líquido, perde a cor lá, tá bom? Então é isso. E aí o médico ele vai, tanto que a contagem lá nos dias que a paciente vai fazendo a medição do tamanho dos folículos, ela é feita também, não é via, aliás, ela é via também vaginal, e o médico vai conseguindo contar quantos folículos ele vê no ultrassom por isso, porque ele tá vendo tudo na imagem. Então ele fala, esse aqui tem 20 de um lado, 10 do outro, né? Enfim, quando tem muitos folículos, o médico até perde as contas, tá bom? Então é isso, na fertilização é realizada a coleta dos óvulos antes que ocorra o rompimento deste folículo, tá bom? Então por quê? A paciente ela não pode ovular, a gente ia ter uma captação amanhã, interessante, que a paciente ovulou. Então, o que aconteceu? Imagina, num dia o médico fez o ultrassom lá transvaginal e viu todos aqueles folículos lá. No dia seguinte já não tinha nada. A paciente ovulou, tá? A captação foi cancelada, tá? E às vezes tem pacientes, né, dependendo da medicação, que acaba ovulando porque a paciente tomou a medicação errada ou algum problema com a medicação, pode acontecer. Tem pacientes que ovulam minutos antes da captação. É bem triste, e aí os médicos fazem uma tentativa de resgate que a gente fala que é retirada do líquido do saco, né? Então é perto ali, né? E tal, mas às vezes eles ainda conseguem pegar dois óvulos ali no saco, tá? Mas é triste, né? Porque às vezes a paciente tinha um monte de folículo e perdeu ali porque ela ovulou, tá? Então a paciente perde o ciclo, exatamente. E a paciente ela toma uma medicação para evitar essa ovulação, tá? Então ela toma uma medicação 36 horas antes da captação. Então se a captação é domingo, ela toma uma medicação na sexta-feira, 36 horas depois ela vai fazer a captação. E aí é isso, na fertilização in vitro, a gente não quer que ela ovule antes da gente ir lá e tirar o óvulo, tá? Na natureza vai acontecer, tá bom? Mas pra gente, a gente quer tirar antes, por quê? Porque eu quero fazer minhas coisas lá no laboratório, tá bom? Tem algumas coisas que eu preciso fazer antes, tá? A gametogênese, tanto na ovogênese quanto na espermatogênese, ela é separada em 3 fases, tá? A gente tem a fase pré-gonadal, a gonadal e a pós-gonadal. A pré-gonadal, ela acontece nas 3 primeiras semanas após a fecundação e envolve os processos que levarão à diferenciação das células CGPs,
tá? E migração dessas células para as gônadas em desenvolvimento. Então lá, você, na barriga da sua mamãe, começou o procedimento aqui de gametogênese, tá? Então, nas 3 primeiras semanas a gente começa essa fase pré-gonadal. A gonadal, ela vai acontecer na puberdade, então aqui sim, né, já teve a transferência das células germinativas primordiais para as nossas gônadas, nós mulheres para os nossos ovários, homens para os testículos, e vai começar, né, a fase da gametogênese de cada um gonadal. Gônada, tá acontecendo no ovário ou no testículo, tá bom? Pós-gonadal, ela acontece também na puberdade, porém, ela só começa após os gametas em formação deixarem as gônadas. Então, o espermatozoide sair ou o óvulo sair, tá bom? E aí, a gente, né, nessa parte aqui da pré-gonadal, tanto na espermatogênese quanto na ovogênese, a gente tem essa diferenciação. Na segunda semana, terceira semana, quarta e quinta. Fase fetal. Isso aqui tá acontecendo enquanto o bebê está no útero, tá? Então, na segunda semana ali, após a fecundação, a gente vai ter a diferenciação das células, certo? Na terceira semana, migração para o saco vitelino. Aí, na quarta semana, migrou as células para as gônadas. Então, elas se diferenciaram, foram para o saco vitelino, foram para as gônadas. Quinta semana, chegaram nas gônadas e aí elas vão começar a fase gonadal. Então, vocês viram como a fase pré-gonadal é pequenininha, né? Ela é logo no início da vida, bem no início, tá? Então, é bem legal. E começando aqui, vamos separar agora espermatogênese, tá? Vamos começar pela espermatogênese, ao final a gente começa a ovogênese, tá bom? Gametogênese masculina, espermatogênese, tá? A gente pode, você vai encontrar falando tanto assim quanto assim, é a mesma coisa, tá bom? Sempre a única coisa, né? Se tiver gametogênese, só se atentar pra se estar masculina ou feminina, tá? Por isso que a gente acaba chamando mais de espermatogênese, tá? Conhecida como espermatogênese, é o processo de formação dos espermatozoides nos testículos e é essencial para a reprodução sexual, tá? Ali vocês veem a imagem, a gente tem o testículo em corte, temos o desenho do epidídimo, importante, ok? Temos a bolsa escrotal, aí depois ele dá um aumento, canal deferente, epidídimo, lóbulo, septo, e ali naquela imagem mais que parece de livro também, ele já separa pra gente até o processo que a gente vai ver certinho, que é espermatogônia, vai virar espermátide, espermatócito primário, espermatócito secundário e espermatozoide. Tudo isso acontecendo aqui, ó, no túbulo seminífero. Isso aqui é um aumento do túbulo seminífero, porque é onde acontece, tá bom? Perfeito. E aí, como a Ingrid comentou com vocês, né, ela já falou pra vocês como que acontece, a gente tem período germinativo, período de crescimento, período de maturação e período de diferenciação. Começando lá em cima com as células 2N, a gente começa as mitoses, depois no finalzinho do período de crescimento a gente vai pra meiose, né, e a gente segue para o nosso final, que são as nossas células haploides aqui, né? Não totalmente aptas, mas iniciando para se tornarem aptas a serem células sexuais. Tá bom, gente? E aí ali do lado, só pra gente esquematizar aqui também, começando esse pensamento. Novamente, a minha célula inicial, se a gente for comparar aqui, tá? A gente tem... sempre começa com 46, certo? E vai terminar com 23 cromossomos, tá bom? Então... a gente sempre inicia espermatogônia, tá? Aí na parte da mitose estão as espermatogônias se multiplicando, certo? Que é o período germinativo. Germinativo, vamos pensar em plantas também. Germina, cresce, multiplica, sem diminuir quantidade de cromossomos. Por quê? Porque eu estou apenas multiplicando. É a minha célula mãe se multiplicando igualzinha, tá? Sem diminuição de conteúdo de genes, tá? E aí a gente vai passar pelo período de crescimento, que é tudo isso, período de maturação, onde os nossos espermatócitos, eles irão agora sim vão se multiplicar de uma forma que eles vão, né, diminuir pela metade a quantidade de genes, e iremos para 23 cromossomos, correto? Vamos ter um período de maturação. Se a gente consegue juntar essas 3 imagens aqui, tudo que tá acontecendo, tudo junto aqui, né? Porque é tudo a mesma coisa, só que de esquemas diferentes, tá? Então,
Espermatócito secundário vai continuar aqui no período de maturação e depois a gente vai para o período de diferenciação, que os espermatócitos secundários vão virar espermátides, espermátides e espermatozoides. Só pra gente começar, que agora a gente vai entrar de verdade, tá? Então, período germinativo, perfeito, onde as células germinativas originam as espermatogônias. Então, né, a gente tem as CGPs, lembra? E aí agora a gente vai ter as espermatogônias, que são as células diploides, ficam lá no túbulo seminífero, voltando aqui, túbulo seminífero, imagem maior aqui, tá? Que se multiplicam através da mitose. Então, a gente, né, mais uma vez, vai só repetir célula-mãe, 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 sem perder quantidades. Cada célula produz 2 células com o mesmo número de cromossomos, sem segredo. Período de crescimento. Então, só período de crescimento, certo? Aumento do volume da célula. Então, se vocês conseguirem ver aqui, a célula tá desse tamanho, ela deu uma crescidinha, tá bom? E ocorre a segunda mitose. Então, a primeira mitose aconteceu no período germinativo, começou. Aqui a gente vai começar a segunda mitose, produzindo, então, os espermatócitos primários. Então, a gente saiu de espermatogônia para espermatócito primário, tá? Às vezes eu coloquei ali entre parênteses porque eu não vou ficar... Quando a gente vai lendo, às vezes não aparece espermatócito primário todas as vezes, pode aparecer daquela forma ali também, tá? Que também são células diploides. Então a gente já passou por 2 períodos aqui, a gente ainda não teve perda, né, diminuição de quantidade de material genético. Período de maturação. Agora sim a gente vai dividir esse material genético, porque a gente vai passar pela meiose, tá? Então, maturando a nossa célula, vai passando pelas diferenciações. E, enfim, chegamos ao período de diferenciação, ou o que a gente fala também na espermatogênese de espermiogênese, tá? Que é a fase final, tá? A gente tá chegando ao finalzinho da espermatogênese, é onde vai acontecer a transformação das espermátides em espermatozoides. Então, lá no cantinho, espermatócito, penúltima fileira, espermátides, e, enfim, na diferenciação, certinho? Espermiogênese e chegamos aos espermatozoides, tá? Então, quando as CGPs, né, as células germinativas primordiais, chegam nos testículos, elas vão se diferenciar em espermatogônias e vão iniciar as divisões mitóticas. Então, agora, voltando lá para período germinativo, tá, gente? Então, só relembrando um pouquinho, lembra que eu comentei que a gente teve a espermatogênese, não só a espermatogênese, mas, né, a gametogênese pré-gonadal, que era lá no início, quando nós ainda éramos feto na barriga, né, da nossa mãe. Agora a gente já vai pra parte gonadal, tá? Então, por isso que eu não deixei separado para os dois, porque a única parte que é igual dos dois é a pré-gonadal, que vai ser segunda, terceira, quarta, quinta semana. A partir de agora, a gonadal, espermatogênese é uma coisa e ovogênese é outra. Então, vamos entrar agora especificamente quando a celulinha já chegou no testículo, ok? Então, quando nossa CGP chegou no testículo, a partir de agora, tá? E aí ela vai começar as divisões mitóticas, tá? No final do primeiro trimestre da gestação. Então, as espermatogônias, elas ficam envoltas por células de Sertoli. Dá pra vocês verem ali no cantinho, célula de Sertoli. Aqui tá em inglês, Sertoli Cell Nuclei, tá? E elas, né, aqui a gente vai começar a ter a formação dos cordões seminíferos, que são os precursores dos túbulos seminíferos, tá? Então, a gente tem aqui, às vezes a gente até, a gente tá fazendo, né, um PES, alguma coisa assim, aí a gente vê lá, no meio dos espermatozoides, uma célula. A gente fala, lá, uma espermátide, né? Então, a gente, às vezes, consegue ver, sim, no PESA, uma espermátide. E aí, a gente fica, olha, é uma célula precursora, tá? E, assim, a gente não vai conseguir usar. Então, elas, se vocês conseguirem olhar, ó, as células de Sertoli, elas são essas celulinhas aqui, vendo? Tá bem apontadinho aqui, ó, com essa setinha, tá? E a espermatogônia tá envolta por essa célula de Sertoli, tá? E aí, se vocês olharem também, a gente tem os túbulos, a gente consegue ver aqui o desenho do túbulo seminífero, bem bonitinho, tá? E a espermatogênese, ali é só o título, tá, gente? Vou só seguindo aqui. As células de Sertoli, então, elas são as células de suporte localizadas dentro dos túbulos seminíferos. Se a gente for pensar, túbulo seminífero, aí a célula de Sertoli tá ali, assim, tá bom? E aí, elas são responsáveis por nutrir, proteger e regular o desenvolvimento das células germinativas durante a espermatogênese,
tá? Então ela tá ali, é uma proteção, tá? E a gente tem também as células de Leydig, então dá pra ver aqui bem certinho, que são localizadas nos espaços intersticiais entre os túbulos seminíferos. Então, os túbulos, vamos pensar neles como canos. Então, a gente tem um cano aqui, um cano aqui, um cano aqui, um cano aqui. Entre os canos, eu tenho as células de Leydig, né? Então, entre os túbulos, eu tenho as células de Leydig. Dentro dos canos, dentro dos, né, dos túbulos seminíferos, eu tenho as células de Sertoli, que estão envolvendo as nossas células, tá? As células de Leydig, elas são responsáveis pela produção de testosterona, que é um hormônio essencial para a espermatogênese e para as características sexuais masculinas. Então, muito importante, todo mundo já deve ter ouvido falar dessas células, elas são bem famosas, tá bom? E é isso. As espermatogônias, elas permanecem presentes durante toda a vida. Gente, o homem tem uma sorte, porque assim, é fácil pra coletar, entendeu? Não tem que tomar injeção, não fica velho. Já tive amostra de paciente com 67 anos e 100 milhões de espermatozoides. Gente, o que acontece, né? Assim, como não, esse daqui não, ele só vai. Ele se diferencia e ele se renova a cada 70 dias, é uma coisa. A gente não, nasce com aquela quantidade, só perde. Eles não, 200 milhões todos os dias, e bora, numa fábrica ali, né? Então, assim, a gente não. A gente tem que tomar cuidado, né? Se não vai querer ser mãe ou não sabe se quer ser mãe, congela óvulo. Vamos precaver, né? Porque realmente a gente perde qualidade, é o pior de tudo, tá? Porque assim, qualidade também acontece. Nas amostras dos homens mais velhos, tudo bem, eles têm muita quantidade. Mas às vezes a qualidade já não é das melhores, né? Por conta de todos esses processos. A gente comentou, a Ingrid comentou. Né? Por que tem a associação com isso na idade materna? É justamente isso, na idade paterna também. A gente fala também que, por exemplo, uma doença que tá, né, sendo muito falada ultimamente, que é o espectro autista, dizem que tem muita ligação com a idade paterna. Então, assim, ou qualidade de vida masculina, né? Então a gente tem um mecanismo de manutenção lá naqueles canos, nos túbulos seminíferos, tá? E a gente tem vários tipos de espermatogônias, né? Os homens têm vários tipos de espermatogônias, né? Que é a célula lá precursora, ele tem tipo A e tipo B. Uma serve para uma coisa e outra serve para outra. Tá? Então, a espermatogônia do tipo A, ela é mais, a gente tem a do tipo A escura, AD, então, e a gente tem a tipo A pálida, tá? Então, aqui o D é de dark e o P é de pallid, tá? Só porque as nomenclaturas ficam em inglês às vezes, tá? As do tipo A escuras, elas têm baixa atividade mitótica, então elas se dividem lá no início pouco, tá? Elas são mais células de reserva. Então, se a gente tiver... Nossa, minha imagem ficou bem em cima aqui. Se a gente tiver algum dano lá no testículo, alguma coisa assim, um dano testicular, elas são ativadas. Mas, geralmente, elas estão ali só... né, devagarzinhas, tá? Agora as pálidas, elas têm alta atividade mitótica. Elas são células tronco ativas e elas vão originar mais AP. Então elas vão se autorrenovando. E também originam as espermatogônias do tipo B, que elas sim são as nossas importantes, as espermatogônias do tipo B, tá? Então as espermatogônias do tipo B, elas estão na última fase mitótica, células já comprometidas com a diferenciação. Elas vão originar os espermatócitos primários, que são aquele lá né, do período germinativo, período de diferença, né, período germinativo, esqueci o nome do segundo período. Mas, enfim, vão chegar, elas estão ali, tá? Originando os espermatócitos primários, que vão iniciar, então, a meiose, tá? E elas não são mais células tronco depois disso. Tá, gente? Então, só um resuminho pra vocês. AD são de reserva. AP, produção contínua. B, vão passar pela diferenciação, vão virar espermatócito primário, vão para meiose. Perfeito? Tá? Então a gente tem ali também, ó, só para vocês verem, a AP se dividindo em AP e AP novamente, que é a dark e a pálida, né, os dois tipos dela. E depois a gente tem a AP aqui virando B e virando mais B, porque é isso. A que vai dar origem aos nossos espermatócitos é a espermatogônia do tipo B, ok? E aí a gente entra, então, na meiose na espermatogênese, tá? E ela vai iniciar na puberdade, tá? Então, antes da puberdade, o espermatozoide, né, os espermatócitos, eles não vão continuar, né, passando pela diferenciação. Só na puberdade masculina que vai ocorrer,
Então, ela vai acontecer de forma sequencial e contínua, sem interrupções, tá? A fase S, ela vai determinar a diferenciação da espermatogônia do tipo B em espermatócito primário. Tá comido aqui, mas é primário, tá bom? Então, olhando ali só no esqueminha, ó, a gente tem aqui como a gente vê a espermatogônia e como a gente vê o espermatócito primário, tá? Então, aqui, logo no comecinho, ó, espermatogônia e também espermatócito primário. Tá? Então, vamos parando. Aí, ela é a maior célula da linhagem espermatogênica, tá, gente? Então, ela é bem grandona. E é por isso que a gente fala que a gente vê espermatócito às vezes, porque eles são grandes. Eles são grandes, a gente consegue ver, a gente vê assim. Essa é a imagem que a gente vê. Obviamente não corada, né? A gente vê pretinho. Mas ela permanece, né, a maior parte do tempo em prófase 1 da meiose 1, tá? E aí, nessa fase também vai acontecer a recombinação genética, tá bom, gente? Então aqui a gente começa as coisas. Então, ó, meiose 1 e meiose 2, a gente vai começar então a formação de 2 espermatócitos secundários. Então a gente tá lá em cima, ó. Mitose já aconteceu. Mitose já tivemos fase de multiplicação, já tivemos toda a nossa aumento de números de células. Agora a gente entra na meiose, tá? Então lembrando que o final da mitose a gente tem espermatócito primário, certo? E aí o espermatócito primário, igual a gente falou aqui, ó, ele vai ficar lá. A maior parte do tempo, ele vai ficar aqui, tá bom? E aí a gente vai ter a meiose 1. A gente vai formar ali 2 espermatócitos secundários. Olha que bonitinho, ele vai se multiplicando, né? Uma célula vira 2. Quando a gente fala, né, forma 2, lembra que é tipo, cada um virou 2, né? Então não é que só vai ter 2 lá e acabou. Não, tenho 100, eu vou ter 200, tá bom? E assim a gente vai seguir pra meiose 2, né? E aí a gente vai continuar, vai acontecer bem rápido, tá? É mais difícil de encontrar espermatócito secundário nos túbulos seminíferos, tá? E a gente vai ter no final 4 espermátides haploides quando a gente acabar a nossa meiose secundária, tá? Então, a gente ainda não chegou na espermiogênese, a gente tá ali no finalzinho da meiose 2. Formamos as nossas espermátides, tá? E aí a gente agora vai seguir, tá? Lembrando que, novamente, se eu tenho 400, eu vou ter então 1.200? 1.200, né? 4 vezes 4. E é isso, a gente vai ter um número bem grande. Por isso que o homem tem muito mais do que a gente, né? Porque se um do homem chegou no final, teve 4. Eu, coitada, tive 1, terminei com 1. Ele não, ele terminou com 4. Então, assim, é por isso que eles têm muito mais, né? A espermatogênese gera muito mais, tá? E a gente tem, então, as diferentes espermátides aqui, tá? São células arredondadas e haploides. Chegamos, então, no número de 23 cromossomos, tá? Elas vão passar por modificações morfológicas agora. Então, isso aqui que vocês estão vendo são todas espermátides, tá? Só que cada uma está numa fase da espermiogênese, tá? A espermiogênese nada mais, nada menos do que é modificação de carinha, modificação morfológica. Então ela tava assim, ela passou por isso, tá vendo que ela já tá começando a querer ganhar uma carinha de espermatozoide ali no finalzinho? Olha como já dá pra ver mais branquinho ali, tá vendo esse branquinho? Tá querendo começar a formar o acrossomo. Ali essa parte mais final vai dar origem à cauda. Então ele tá ali, passando pelos seus processos pra chegar finalmente na forma de espermatozoide. Não é mágico, né? Ele não faz tum-tum, criou uma cauda. Ele vai indo aos pouquinhos, tá? E não ocorre alteração no número de cromossomos. Então vai acontecendo essas mudanças morfológicas, mas ele mantém os 23 cromossomos daqui, tá bom? E aí, finalmente, o espermatozoide, tá? Então ele saiu disso para isso, e temos então aquele filme das princesas que tira a foto assim na frente, e temos o espermatozoide, tá? O que acontece aqui, tecnicamente falando? A gente teve então uma redução do citoplasma, olha como ele era, como ele foi ficando, né? Os corpos residuais. A gente teve uma compactação nuclear, né? Para substituição das histonas por protaminas, um alongamento do núcleo,
né, a formação do acrossoma. Olha ali a parte mais clarinha aqui, ó. A parte mais clarinha é o acrossoma. E a gente consegue ver o acrossoma mesmo se o espermatozoide não está corado. Na ICSI, quando a gente tá fazendo a ICSI, o espermatozoide ele não tá roxinho, igual a maioria dos livros que a gente vê tá roxinho. Na vida ele é pretinho. No nosso micromanipulador ele é pretinho. E a gente consegue ver a parte mais clara. Tá? E é muito importante na ICSI, a gente fala, não é só um espermatozoide normal. A gente olha pela característica dele ter a morfologia de normal, mas a gente também observa o acrossomo clarinho, tá? Porque é uma característica que a gente, né, também vê de viabilidade do espermatozoide na hora da ICSI, tá? E organização das mitocôndrias na peça intermediária, tá? Que vai dar, então, energia para a motilidade. A peça intermediária fica bem aqui, ó. Daqui a pouquinho eu tenho um esqueminha pra mostrar pra vocês de cada parte do espermatozoide, tá? E aí, a gente tem, então, a espermiação, tá? Que a gente vai ter o rompimento das pontes citoplasmáticas entre as células. A Ingrid falou sobre isso também, só que não com esse nome, né? Ela falou ali no finalzinho que vai acontecer a quebra, acho que é a citocinese, se eu não me engano. Então, é isso, tá? Isso aplicado aqui na espermatogênese é a fase que a gente fala de espermiação, tá? A gente vai liberar os espermatozoides das células de Sertoli e eles vão para os túbulos seminíferos pelo pelo fluido seminal. Então, vamos lá. Tem o cano. Dentro do cano, eu tenho a minha célula de Sertoli. Tenho meu túbulo seminífero. Dentro dele, eu tenho a minha célula de Sertoli. Então, agora o espermatozoide está envolto pela célula de Sertoli. No momento da espermiação, então, ele vai se soltar da célula de Sertoli e vai para a luz do túbulo seminífero. Então, ele vai seguir o caminho do cano, vamos chamar assim, tá? Como que ele vai fazer isso? Pelo fluido seminal, tá? Porque senão ele não vai conseguir fazer nada, tá? E aqui a gente chega também à parte da maturação e viabilidade. Por quê? Não adianta só ele ser formado. Não adianta só o espermatozoide chegar e ganhar a forma de espermatozoide. Saiu de espermatócito secundário, conseguiu virar espermatozoide, mas não é a única coisa. Agora a gente precisa ter a maturação desse espermatozoide, tá? E ela é de poucos dias, tá? A viabilidade de um espermatozoide, ela é de poucos dias na ausência de secreções produzidas pelo organismo masculino, tá? Por quê? Porque lembra que aqui a gente teve uma compactação nuclear? Certo? Então, nesse momento, a gente tem um pouco citoplasma, né? Diminuiu o citoplasma. E a gente teve um empacotamento extremo de DNA. A gente juntou tudo ali na cabeça do espermatozoide, tá? Então, também impede que ele consiga transcrever RNA. E isso faz ele ter uma viabilidade muito baixa se ele não estiver nas secreções produzidas pelo organismo masculino, tá? Então, aqui só para vocês entenderem, ó. Saiu da luz do túbulo seminífero, foi para os túbulos, foi pro RET testes, foi para os ductos deferentes, foi pro epidídimo. E aí aqui no epidídimo eu vou ter a minha maturação, tá? Então, lá no momento que ele tá dentro do túbulo seminífero, ele ainda não está maduro pra gente, né? Não tem o potencial de fertilização ainda, tá? Então, ele tem que ir lá pro epidídimo pra gente conseguir continuar essa maturação, tá? Como eu disse, né? O querido homem tem a sorte grande de continuar a sua produção da puberdade até o final da vida reprodutiva, então ele fica lá a vida inteira, né? Até a senescência ele continua, se deixar, tá? Cerca de 200 milhões de espermatozoides produzidos por dia, então todo dia a gente tem uma nova produção, e aí 200 milhões, 70 dias pra... né? E vai. Aqui eu coloquei até, né, aproximada de 64 dias, mas pra alinhar com as meninas aqui, 70 dias, tá bom? Mas ele fala ali, né, de 64, 70, tá? E mesmo tendo concluído o processo de meiose, formação de espermatócito secundário, e adquirido muitas estruturas, ele já tá, né, bem evoluído, tá? O espermatozoide que está no fluido testicular, ele não é muito móvel e ele é incapaz de fecundar pelo processo natural. Ele ainda não está pronto, tá? Então, aqui só para vocês verem a estrutura do espermatozoide novamente, acho que vocês já devem ter visto, tá? 3 regiões, cabeça, peça intermediária e cauda ou flagelo. Cabeça, a gente vai ter o núcleo e o acrossoma,
certo? Peça intermediária a gente vai ter as mitocôndrias e na cauda a gente vai ter a motilidade, né? Que a cauda serve para a motilidade do nosso espermatozoide. Conseguem entender? Deixei duas fotinhos, uma mais de livro, uma mais da vida real, para vocês conseguirem ver, tá bom? É um super aumento, né? Esse espermatozoide aí da um super aumento. Acho que é porque a Suelen tinha pedido pra. Tudo bom. Se vocês quiserem me interromper, vocês podem, tá bom, gente? É isso, tá? Então, o espermatozoide ele só vai se tornar funcional depois dos processos pós-testiculares. E aí é quando ele vai completar o potencial dele de fertilidade, tá? E aí a gente vai ter aqui os nossos principais fatores para esse espermatozoide conseguir terminar seu processo para ficar apto para fertilidade, que é a maturação que vai acontecer no epidídimo, maturação epididimária e a captação espermática, tá? A maturação epididimária vai ocorrer no epidídimo, tá? Ela é lá os espermatozoides irão adquirir mobilidade e capacidade funcional para fecundar o óvulo. Já na captação, ela só vai acontecer lá quando tiver o espermatozoide entrado no trato reprodutor feminino. Tá? E aí eles vão sofrer mais modificações na membrana agora do espermatozoide e no metabolismo interno deles, tá? Para sim conseguir serem capazes de penetrar o óvulo, tá? Então vamos nos aprofundar agora na maturação epididimária, né? Durante essa maturação vai acontecer secreção de células epiteliais do epidídimo. Então, pensa no órgão epidídimo, vai ter a secreção de células epiteliais. Vão acontecer alterações bioquímicas na membrana e no citoplasma do espermatozoide. Com isso, a gente vai ter um aumento da mobilidade daquele espermatozoide. Lembra que o espermatozoide que está no túbulo, ele não tem mobilidade, motilidade. Então, nesse momento que ele chega no epidídimo... Ai, Luana, mas como ele chegou no epidídimo se ele não tá andando? Lembra que eu falei? Pelo fluido, né? Então ele foi pelo fluido. Então aqui que ele vai conseguir. Exatamente. E agora ele vai conseguir criar ali a motilidade além de alguém levando, uma corrente levando. Não, agora além da corrente levando, ele consegue nadar também, tá? E aí a gente vai ter a estabilização da cromatina, vamos ter os receptores para reconhecimento da zona pelúcida, lembra? A Luciana também falou sobre isso na aula dela. E membrana citoplasmática do ovócito secundário. Então aqui ele vai ter esse potencial para ele conseguir fazer o que ele veio fazer, tá? E aí a gente vai ter também a preparação para reação acrossômica, tá? E aí... Sobre o armazenamento, né? Eles ficam armazenados, então, ali na cauda do epidídimo. Isso aqui é um epidídimo, prazer, tá? E aí, durante a ejaculação, eles vão se misturar ali com as secreções da vesícula seminal e da próstata. Aqui, nesse momento que vai juntar o líquido seminal de fato, tá? Aqui, ó, formação do líquido seminal, que fornece nutrição e proteção. Naquela hora que eu falei fluido seminal. Né? Então, antes não era líquido, era um fluido. Agora que eu tive as secreções, né, da vesícula seminal e da próstata, eu tenho o líquido seminal, que é o que a gente vai avaliar no laboratório, por exemplo, que a gente recebe ali, na amostra seminal, é o líquido seminal, que vai fornecer, então, nutrição e proteção, tá? Só uma observação clínica aqui pra vocês, que alguns casos de infertilidade masculina podem ser, as idiopáticas podem ocorrer por conta de defeito na síntese ou secreção epididimária, tá? Então, às vezes, tem algum problema que é lá na produção do líquido seminal também, tá? E a gente também pode ter alterações moleculares, mesmo sem alterações morfológicas aparentes, tá? Isso aqui tudo da idiopática, tá? Capacitação espermática, agora, então, a gente passou da parte do epidídimo. Vamos agora para capacitação. Onde é que acontece a capacitação? Processos que ocorrem no trato reprodutor após contato com o muco cervical. Promove modificações metabólicas e iônicas no espermatozoide. Uma curiosidade, a minha psicóloga, ela comentou comigo que ela teve dificuldade pra engravidar logo no início. Hoje em dia ela já tem 3 filhos. Mas quando ela foi começar a tentar, ela tinha dificuldade. E eles descobriram que o pH do muco dela era muito ácido. E tava matando os espermatozoides. Então, assim, atrapalhou a capacitação espermática. E aí o espermatozoide não tava
Então, quais são os principais eventos aqui da capacitação? Não, nunca nem fiz. Mas é, nunca nem. Ela comentou comigo, eu falei, nossa, sério? E faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Tá? Exatamente. Exatamente. Vai para ICSI, vai para fertilização in vitro. A gente tem poucas inseminações, por exemplo, né? Que é o de baixa complexidade. Ela tá pensando na paciente, né? No bolso da paciente, mas é verdade, né? Tem médicos que ainda tentam, assim, mas é que tem alguns casos também que é mais complicado de você tentar, porque, por exemplo, minha paciente tem 40 anos já, aí eu vou ficar perdendo tempo, entre aspas, fazendo inseminação, eu posso estar perdendo o ciclo de óvulo, ela pode estar perdendo mais e mais qualidade, mais e mais quantidade de óvulo a cada vez, então é mais fácil, não mais fácil, mas é melhor para paciente às vezes realmente ir para ICSI logo para não perder tempo. Entendeu? Porque assim, se é uma paciente jovem, a gente até consegue tentar, porque realmente às vezes pode ser um problema, né, que dá para ser contornado só com uma inseminação. Mas, né, realmente tem casos e casos. E aí é isso, aí que entra a particularidade de cada paciente. O fez o exame. Fez, aí depois ela melhorou algumas coisas da alimentação. Ela engravidou de um monte depois. Exatamente. Eu acho que é bastante de alimentação também. Mas é isso, tá? Então, aqui, voltando só para os principais eventos da capacitação, então, lá no trato reprodutor. Vai ter remoção de carboidrato da membrana plasmática, movimentação de receptores glicoproteicos, deglicosilação de proteínas epididimárias e hiperativação da motilidade espermática. Então, aqui, o espermatozoide já é rápido. Quando ele chega no trato reprodutor, rápido, tá? Ele vai mais rápido ainda, porque ele foi capacitado mais ainda. Tá? Então aqui só um esqueminha para vocês verem. Núcleo do espermatozoide contendo os cromossomos, a acrosoma contendo as enzimas, membrana plasmática do espermatozoide, perfuração da parede do acrosoma, a zona pelúcida ali, ó, verdinha, no 3, certo? O espermatozoide já quebrou ali todas as células da granulosa, já passou pela zona, passou pela membrana citoplasmática do óvulo e entrou, tá? É bem bonitinha, né? E é isso, tá? Processos que aconteceram. 1 milhão. Exatamente, né? Então aqui pode falar. Isso. Não A partir do momento que o espermatozoide ele entra ali na zona, na granulosa, a gente mantém a granulosa por isso na FIV clássica, para poder ter essa ativação. Na ICSI eu não preciso, porque a minha ativação quem vai fazer sou eu, mecanicamente, com a minha agulha. Eu vou, esse momento que eu, pum, por isso que quando a gente vai fazer ICSI, eu não posso fazer tanta. Se eu fizer 1 milhão. Primeiro que eu vou degenerar meu óvulo. Segundo que eu vou ter feito quantas ativações ali, coitado. Né? Quando a gente entra, ativa. E aqui na fertilização in vitro, né? A clássica, a gente mantém a granulosa por isso. Porque a granulosa é essas células que fazem essa ativação. Isso. Exato. E um pouco o próprio meio de cultivo, porque além o sêmen, quando chega para a gente no laboratório, a andrologia lava Isso. o sêmen. E quando ela está lavando, já é um processo, o próprio meio de cultivo já está... Faz uma ativação ali também. Quando a gente lava... Ele fica mais... Uhum. É. Que os meios são enriquecidos, né? Pode falar, Bia. Também é para ativar. Também é para ativar, exatamente. Tipo, a gente não pode pegar na ICSI, pegar um espermatozoide móvel e colocar ele, né, móvel dentro do óvulo, né? Então a gente precisa quebrar a cauda do espermatozoide para ativar e colocar ele dentro do óvulo,
tá? Também mais um processo para ativação espermática, tá? E aí a gente tem as características da capacitação, tá, gente? Então ela dura ali de 7 a 12 horas, tá? Lembrando que a capacitação no trato reprodutor feminino, tá? Apenas dezenas ou centenas de espermatozoides que vão chegar na ampola da tuba uterina. Tá? Então ali, somente após a capacitação, o espermatozoide ele consegue essa capacidade real de fecundar e é um gameta funcional. E aí a gente tem uma imagem ali, como se fosse o espermatozoide do epidídimo, aí o espermatozoide do ejaculado, ele já ganhou plasma seminal, albumina, ó o pH mudando ali também um pouquinho, e depois de 7 horas a gente tem o capacitado, que é o que, né, esses 7 horas aqui é como se fosse essas 7 horas no trato reprodutor. Tá? E aí ele tá capacitado e vai conseguir fecundar o óvulo, tá? Isso aqui que a Luciana tava falando mais cedo também, né? Que quando um paciente no ejaculado ele não tem espermatozoide, no laboratório a gente tem algumas técnicas para obtenção de espermatozoide, que pode ser tesa, pesa, microtese ou mesa. O que eu quero dizer com isso? O paciente foi lá coletar, certo? Coletou. Ele tem líquido seminal. Eu boto uma gotinha do líquido seminal na minha placa, boto no microscópio. 0 espermatozoides. Não tem. Então, ele tem o líquido seminal. Então, onde é que tá o problema? Lá na produção do espermatozoide. Tem alguma coisa impedindo. Por exemplo, um homem vasectomizado. Ele tem líquido seminal. O que não é pra ter, se ele for vasectomizado, é espermatozoide nesse líquido. Tanto que os homens que fazem vasectomia, eles fazem a vasectomia e depois fazem um espermograma. Pra confirmar que deu certo a vasectomia. O que é que vai me falar que a vasectomia deu certo? Não tem espermatozoide. Porque eu não quero que tenha no homem vasectomizado. Agora, aquele homem que não tem vasectomia e não tem espermatozoide no a gente tem algum problema ali no caminho do espermatozoide. Pode ter um problema no ducto, pode ter um problema, né, na produção. E aí a gente vai tentar algumas ferramentas, algumas formas de obtenção do espermatozoide antes de falar que esse homem, ele azospérmico 100%. Não tem espermatozoide, tá? Então aqui a gente tem algumas formas que é realmente formas cirúrgicas, né? Não é o paciente que vai fazer. A única coisa que o paciente pode fazer é ejacular. Se nessa forma ele não consegue obter espermatozoide, a gente vai partir para as partes cirúrgicas, tá? Então a gente vai tentar tirar do testículo, a gente vai tentar tirar do epidídimo, isso de forma simples. Aí depois, se mesmo assim eu não conseguir, aí eu vou cortar um pedaço e aí eu vou tirar lá de dentro, eu vou dissecar, vou lá no epidídimo, no ducto, vou lá lá dentro onde produz, né? Disseca, os túbulos seminíferos. Onde que eu... Não é? Por isso que a gente fala aqui na microtese, vem o espermatócito. Porque eu vou pegar lá do túbulo seminífero. Onde é que tá sendo produzido? No túbulo seminífero, né? Epidídimo, túbulo, lá dentro. Então, e aí, se vocês não sabem isso que ela tá explicando, né? Aí vocês vão olhar e falar, não tem espermatozoide. Tudo bem, não tem espermatozoide. Mas o que tá acontecendo aqui? Então, eu já tenho uma noção, tem certo ali céu, né? Porque tem aquele material limpo e tem aquele material com algumas células. Aí que vem a capacidade do embriologista, né? Identificar essas células, às vezes até agora. Exatamente. E é isso, a gente tem algumas formas de obtenção dos espermatozoides pra gente ver, confirmar 100% se realmente esse paciente ele é azoospermo, tá, gente? Então, já na microtese, quando a gente vai fazer, o ideal é que os espermatozoides estejam móveis. Então, assim, mesmo na microtese, né, que a gente fala, microtese é o que a gente corta e tira um pedacinho e faz a dissecação e pega o espermatozoide. O ideal é que eles estejam móveis, mas às vezes eles não estão, eles estão imóveis. Porque tá? é testículo. É testículo. Testículo não tem a motilidade Isso, ainda. exatamente. Só vai adquirir a motilidade no epifídio. Isso. Às vezes, a gente vê eles vibrando, né? E até a gente fazer a ICSI, eles já adquiriram motilidade. Entendeu? Por isso que às vezes a gente faz a microtese à noitinha, deixa no laboratório, no cultivinho, e depois no dia seguinte, quando fizer a capacitação aspiração dos óvulos, eles já estão móveis, né? Às vezes. Eu gosto. Aqui não faz muito. A gente faz no mesmo dia. Mas eu gosto de fazer no final da tarde e no dia seguinte já chega a primeira captação do dia e a gente já usa. Ele já adquiriu mais motilidade.
Entendeu? Porque aqui no testículo ele vai ter o pescocinho, o colarzinho, né? Então ele não vai estar. Aí que ele, quando ele chega, é aí que ele vai dividendo tudo. Exatamente. Tá? Tá? Eu vi um cara, o homem fez esse hemograma, ele tinha quantidade ideal, todos bonitinhos, só que eles tinham uma utilidade, só que rapidinho morriam todos. Por quê? Às vezes pode ser o pH, né? Ele é jovem, ele tem 2 anos, se não me engano. Às vezes pode ser anticorpo anti-espermatozoide. Exato. Exato. Porque ele tinha quantidade, Porque realmente, quando a gente faz o espermograma, a gente vai ter uma aula, vocês vão ter uma aula tanto teórica quanto uma aula prática só de espermograma. E aí a gente vai precisar, por exemplo, a gente fala de corpo anti-espermatozoide, você percebe que os espermatozoides, eles se juntam, eles se grudam. Agregação. Isso a gente vai aprender. Mas provavelmente... Dessa forma, nem... Então, mas aí eu faria, se eles estão, não tem utilidade, Não, As- tem utilidade. Mas depois eles param. É isso. aí a gente faria uma eosina Pra ver se eles estão vivos. Espermatozoide parado não necessariamente tá morto. Eu já injetei espermatozoide parado e teve o embrião. Porque ele não tava morto, ele tava parado. Aí ele pontinho. E Você que ele viu, ele cora. É, corado. ele está morto, lembra da membrana plasmática? A membrana plasmática é seletiva. Então, se ele deixasse o sal corante, ele está morto. É. Rapidinho, pode falar. É uma questão do testículo e a questão do epidídimo. Isso, exatamente. Isso. A microtese, ela também é de fragmento. É também, é. Isso. E é porque microtese mas é fragmento. É fragmento também, tá? A gente só tem duas opções. Ou, imagina, está aqui o meu testículo, epidídimo. Agulha, seringa, tchum, tchum. Tirou, só aspirou um líquido. Sabe? Tipo, só aspirou o líquido. A outra opção é tirar um pedaço. Ou tira um pedaço ou aspira líquido. Tá bom? E aí a única coisa que muda é que um dá pra fazer mais simples e outro mais complicado. Pode falar. Uhum. Se eles não tiverem habilidade e a gente só tem esses, a gente pode usar esses que não estão móveis para fazer uma isca? A gente tem um meio que a gente usa no laboratório também, que é. Esqueci o nome agora, Lu, como que é? Não, mas o meio. Aquele meio novo, Pentox. Pentoxifilina que a gente tem agora. É. Mas se mesmo assim não, aí você pergunta pro seu paciente. É para injetar mesmo imóvel? Porque se você injetar um imóvel, eu não tem nenhum meio que eu possa fazer o seguinte: corar, ver se tá vivo e usar. Que a gente tem o meio, o corante que a gente usa para ver se tá vivo ou se tá morto. Fez corou essa lâmina, eu não posso pegar aquele espermatozoide que eu vi que tá vivo e usar. Não posso, eu não tenho nenhum meio que me fale tá vivo, tá morto, e usar aquele espermatozoide. Então aí fica, né? Ele pode estar morto. Então eu posso, tipo assim, eu vou escolher ali. Isso, é isso. Mas. Isso, que é o que a Lu falou. A cauda ela é Dura. específica. Ela fica assim. O espermatozoide que está com Mas sente isso na vida. Mas também não é 100%, né? Assim, são todas coisas que a gente tenta, né, são recursos, mas nada garantido. É porque tem pacientes que eles são 100% contra a utilização de sêmen de doador. Entendeu? Então, assim, tem que fazer. Exatamente. Esse material que a Luana mostrou, a gente não tem como microscópio comprar. A gente fala, são raríssimos, ou vários, alguns, né? E aí a gente
Não, é aquilo e ponto. A gente vai ter que usar aquilo. O melhor pesa é de homem vasectomizado. Porque tem espermatozoide, só tá cortado o caminho que o espermatozoide faria. Tá obstruído. Mas quando faz um pesa de homem vasectomizado, a grande maioria das vezes é ótimo. Vem, nossa, é maravilhoso. Tranquilíssimo de trabalhar com uma amostra dessa. Agora, quando é um pesa por N fatores. Essa microtese aqui, pra trabalhar. Microtese Ativar o espermatozoide, a gente vai pressionar, a gente quebra. Ela é muito frágil. É muito frágil. Os espermatozoides, quanto menos maturos, eles são muito frágeis. Muito sensíveis. Tá? Então. Tem várias coisas. Tem umas coisas muito legais que depois eu comento quando a gente acabar, mas é muito legal obtenção de espermatozoides, por exemplo, em homens paraplégicos. Depois eu falo pra vocês, não vou falar pra eu não me enrolar. Mas é muito legal a tecnologia que já tá criada em volta disso. Vamos lá, daqui a pouco eu falo disso, tá? Espermatozoide morfologicamente normal e não fecunda. Então aqui é só um exemplo de caso clínico, tá, gente? Então a gente tem um paciente que tem um espermograma normal, mas a gente tá tendo muita falha de fertilização, tá? Então aqui que a gente pode ser um problema na capacitação, pode ser um problema na reação acrossômica, pode ser um problema nos receptores de zona pelúcida, tá? E aí tudo isso a gente consegue fazer uma ICSI e melhorar, talvez, né? Isso aqui que a gente tá falando, né? Falha de fertilização natural. Aí meu paciente me procurou. Não engravido. Aí a gente indica a ICSI, pois um dos fatores pode ser esse. Se um dos fatores for esse, geralmente na ICSI vai dar certo. Porque eu já tô colocando espermatozoide lá dentro, quebrei 3 processos que ele precisava fazer por ele, então às vezes dá mais certo, tá? Baixa motilidade espermática, então é isso. Tem pacientes que a mulher não engravida pela quantidade de espermatozoides na amostra, tá? Então também pode ser um problema na maturação epididimária, então aqueles espermatócitos, eles não estão conseguindo, os espermatozoides não estão conseguindo terminar a sua maturação, tá? Pode ser um problema na função mitocondrial da peça intermediária, tá? Então a gente também faz uma seleção de espermatozoides no laboratório pelo SWIMAP ou gradiente, né? E a gente e também sperm-wash, tá? E a gente faz a fertilização no laboratório. Porque é isso, uma das grandes indicações de fertilização in vitro, e a ICSI principalmente, é baixa motilidade espermática, tá? Porque na ICSI eu preciso de um espermatozoide, de um óvulo, e eu vou juntar. Aí, quando a paciente, o marido, tem muita dificuldade de baixa concentração, ICSI, porque eu não preciso de tanto espermatozoide, eu preciso de às vezes, de 10, que seja. E aí, é pouco para um caso natural, mas para mim 1 milhão é muito. Pra fertilização natural é pouco, mas pra mim, eu preciso de 10 de 1 milhão? Tá ótimo, tá maravilhoso, entendeu? Assim, mas a gente tem amostras de 100 milhões também, aí é complicado, né? Aí imagina, 1 milhão, 100 mil, na verdade, desculpa, 100 mil, imagina, aí é terrível. Tipo assim, pra fazer ICSI com uma amostra com 100 mil, 15 ovos, uma amostra com 100 mil. Porque tem espermatozoide, só que é difícil de achar. Você presta, tem que dar isso aí. Eu tenho que doar tudo que a paciente está lá. E aí a paciência de ficar procurando os espermatozoides. E aí a gente também tem caso de alta fragmentação de DNA, então o marido, novamente a mulher não engravida. Às vezes pode ser fragmentação de DNA espermático. Aí um paciente vem, faz o exame de fragmentação de DNA, vê lá 30% de fragmentação, 40% de fragmentação, o normal é 25%. Vai lá, muda seus hábitos, começa a se exercitar, começa a comer melhor. O médico me medicou um monte de medicações para ver se melhora a minha fragmentação. Faz mais um teste depois de 3 meses com mudança de hábitos. Ainda tá alta. Então vamos lá, a gente pode tentar algumas técnicas de seleção avançada no laboratório, como o Zymote, que é uma placa que a gente utiliza, que separa os espermatozoides com fragmentação e sem fragmentação, tá? E aí pode, essa fragmentação de DNA tá ligada também, à falha de protaminação durante a espermiogênese, tá? Então, uma cromatina mal compactada, certo? Quando a gente faz o teste de fragmentação de DNA, nada mais, nada menos é um corante que os espermatozoides que estão com o seu DNA fragmentado, eles são corados. Por quê? Imagina, tem a membrana, ela tá fragmentada ali, o DNA está fragmentado. O corante entra. Por quê? Porque tá fragmentado.
tá? É um corante específico, obviamente, pra, né, ter essas trocas todas e dar esse resultado pra gente. Mas é isso, tá? Então a gente faz fertilização in vitro, tá? E chegamos na ovogênese, tá, gente? Sobre a espermatogênese, alguma dúvida? Ficou tudo certinho? Então tá bom. Olha quanta coisa precisa para ter uma gestação. Pra ter um espermatozoide, né? E tem mulheres que na vida assim, né? Pois é. Pois é. Então, gente, a ovogênese ela vai acontecer no ovário, tá? E é o processo de formação dos nossos óvulos, tá? Essencial também para a reprodução. Então, ali a gente tem um desenho, a gente tem, então, o nosso ovário em corte, a gente tem os folículos primários, ovócito primário, né? A gente vai ter tudo, folículo maduro, ovário. Todo mundo sabe que a gente ovula um por mês, de cada lado, né? Um no mês de um lado, um no mês do outro, um no mês de um lado, um no mês do outro. Na fertilização in vitro, eu não quero um de cada vez, né, gente? Coitada da minha paciente, vai vir todo mês aqui fazer captação? Coitada. Então, na fertilização in vitro, a minha intenção é ter muitos, por isso que a nossa paciente toma medicação. E isso vai depender da reserva ovariana da minha paciente. Tem paciente minha que mesmo com muita medicação, ela não vai conseguir ter mais, porque a capacidade dela já está diminuída. A reserva dela já está menor. Então, pode falar. Aham. Aham. Existe alguma explicação? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Vou dar uma procurada. Aí depois a gente. Deve, com certeza. Depois a gente confirma. É porque a reserva ovariana de nós mulheres, ela cai durante a vida. Não. Cada mulher é um corpo. Cada pessoa é de um jeito. Eu tenho 27 anos, minha reserva tá boa. Tem uma mulher de 30 anos, 3 anos mais velha que eu, que pode estar na menopausa. Menopausa acabou. Acabaram-se os óvulos da mulher, tá? Então é realmente de cada corpo. Mas só se a reserva da paciente for boa. Se a reserva da paciente for boa. Se a paciente tem reservas que são 0,01, aí o médico tenta para ter 1, mas às vezes tem, já é muito pouco, tá? Mas depende realmente da reserva ovariana. Vai depender de cada paciente, vai depender da idade da paciente. Cada caso é um caso, tá? É bem complicado, porque cada paciente... Eu tenho uma paciente, agora, acabou de acontecer, que ela teve um óvulo maduro, captou um óvulo, veio maduro, D maduro, fez embrião, em D3 a gente congelou. Ela transferiu faz 12 dias, tá grávida? Mas ela precisou de 1, mas eu não posso dizer que ela também vai precisar de 1. Ela pode precisar de 10, ela pode precisar de 20, pra ter 2 embriões, pra ter 3 embriões. Vai depender, porque não é só o óvulo sozinho. Eu preciso ainda da junção dos materiais genéticos do homem e da mulher. E entra toda aquela coisa que a Ingrid falou na aula dela. Se a junção não for boa, a genética tá aí. Se a junção não for boa, às vezes eu não tenho embrião. E aí o endométrio da paciente ainda tem que ficar bom pra engravidar. Então, tipo, a gente fala, é bom você ter muitos embriões congelados, porque quanto mais embriões congelados, mais chances de transferência. Mas às vezes eu tenho um paciente que teve 5 embriões, fez 5 transferências e não engravidou. Então, assim, são muitos fatores. Porque é aquela coisa, eu tenho 5 embriões. Desses 5 embriões, eles são normais? A minha paciente fez PGTA? A minha paciente não fez PGTA? Se ela não fez, mesmo se ela fez, ela pode transferir 3 euploides, 3 normais. O endométrio dela não estava bom. Outros fatores não estavam alinhados. Tudo pode acontecer, tá? Então aqui, na ovogênese, a meiose 2 não é completada imediatamente. Lembra que a Ingrid falou? Fica lá, paradinho, em prófase, tá? Então, a finalização da meiose, ela só ocorre após a entrada do espermatozoide no ovócito secundário, né? Então, é o que a gente falou, são processos que se sobrepõem à ovulogênese e à fertilização. Porque o óvulo, ele só vai se tornar maduro quando ele for fertilizado. Então, o óvulo só vai virar óvulo quando ele for fertilizado. Antes disso, ele tá estacionado em metáfase 2, tá? Então, a fertilização assim o gameta o que a gente fala o gameta feminino, vulgo o óvulo, ele se forma simultaneamente ao zigoto.
Olha que engraçado, né? O óvulo só vira óvulo quando ele vira um zigotinho. Legal, né? Tá? E aí a gente tem também, igualzinho do óvulo, a gente vai ter do espermatozoide, período germinativo, período de crescimento e o período de maturação, tá? No período germinativo, as células germinativas, elas são chamadas de ovogônias e elas vão se dividir por mitose, igualzinho lá do iniciozinho dos espermatozoides. As ovogônias, elas não se dividem e crescem, tá? No período de crescimento, elas não vão mais se dividir e vão crescer, aumentando a quantidade de citoplasma e vão formar o ovócito primário, tá? E aí, ovócito primário ou de primeira ordem. Todas essas nomenclaturas aí são a mesma coisa. Ovócito, oócito, óvulo. Tudo a mesma coisa. Oh, mentira, ovócito, tô doida. Óvulo e oócito são a mesma coisa, tá, gente? Período de maturação. É o período em que ocorre a meiose. Então, só voltando. Não, lá no início, depois daqui a pouco eu aqui. Pronto, perfeito. Período germinativo, período de crescimento, período de maturação. Lembrando que começa com 46 cromossomos e volta e fica com 23. Lembrando que a gente forma 1 e 3 corpúsculos, tá? Então a gente só vai ficar com 1. Tá bom, gente? O óvulo mesmo, ele é um só. Isso aqui é só corpúsculo, tá? Injusto, né? Já entendeu que a gente realmente tem uma situação, tá? Então aqui, ovogônias tem material genético completo, certo? Vão passar pela mitose e vão apenas multiplicar aqui as células mãe. Chegaremos na meiose 1 e aí sim a gente vai ter a diferenciação de ovócito primário para secundário e assim teremos a diminuição de quantidade de cromossomos de 46 para 23 e depois na meiose 2, que só vai... Quando que a meiose 2 vai se completar? Só quando o óvulo for fertilizado. Antes disso, até antes da puberdade, ele vai ficar estacionado em prófase 1, que a Ingrid tinha comentado com vocês. Na puberdade, ele vai continuar um pouquinho alguns deles vão continuar um pouquinho esse processo e vão ficar estacionados em metáfase 2. E aí aqui a gente vai esperar a fertilização. Então, o que a Ingrid falou lá, prófase 1, é até a puberdade. Quando tem a puberdade, alguns óvulos seguem esse desenvolvimento e vão para metáfase 2. E aí sim, eles vão ficar estacionados também. Só vão ser fertilizados, só vão ser óvulos mesmo se eles forem fertilizados, tá? Então aqui a gente volta para aquela fase da barriga da mãe, tá? Então aqui as células germinativas primordiais, elas vão chegar às gônadas femininas e vão se diferenciar em ovogônias. Então elas são células que só vão virar ovogônias quando chegam lá no ovário, tá? As ovogônias vão se multiplicar via mitose, tá? E lá entre a 12ª e a 20ª semana fetal vai acontecer a meiose 1, formando então os ovócitos primários, tá? E aí eles vão ficar, ovócitos primários ficam parados, bloqueados em prófase 1 até a puberdade, que é o que a Ingrid falou pra vocês. Ela falou exatamente isso, tá bom? Formação dos folículos primordiais. Então aqui a gente vai ter, né, a gente pensa, lembra que eu falei do folículo? O folículo é a casinha do óvulo. Então, o ovócito primário que tá lá dentro do folículo, ele é envolto ali pelas células foliculares, tá? E a gente vai ter ali o folículo primordial, o início de tudo, tá? Número de folículos, aqui que a gente chega como que é. Na barriga da mãe, eu na barriga da minha mãe, eu tinha de 35 mil a 2,5 milhões. Olha que bom, tinha um monte, né? Aí eu nasci. Aí isso aqui já caiu assim, pá, pela metade. E aí eu tô muito Já deve ter caído mais uns 50 mil. Tá? Na minha puberdade, eu tenho ali em torno de 300 mil até 1,5 milhão, mais ou menos. E aí, ao decorrer da minha vida, eu vou perdendo. Tá? Porque o que acontece? A gente chama de coorte, né? A gente fala que desce o folículo primordial e vem os amiguinhos dele junto. Só que tem um que ele é tipo o rei, a rainha. Ele é o que comanda, é o que vai continuar o seu desenvolvimento. Por isso que a gente fala, alguns continuam, porque alguns eles vão parar e vão ser reabsorvidos. E aí assim que a gente perde um monte, mas nossa, Luana, você não falou que a gente ovula um de cada lado? Como é que eu tô perdendo tudo isso? Porque você ovula e os outros que são reabsorvidos, que você já perdeu também, tá? A gente já perdeu, não é só ovular, gente. Vou ficar tomando, né? Não adianta, te perde mesmo, tá? E aí apenas pequena parte será ovulado ao decorrer da vida, tá, gente? Sobre o desenvolvimento folicular.
Depois da puberdade, alguns folículos retomam o desenvolvimento, que é o que eu falei pra vocês. E aqui agora, até esse momento, eles estavam em prófase 1. Tá? Então agora, células foliculares, a gente tem são as células da granulosa, que a Luciana comentou ontem com vocês, tá? A gente vai ter o crescimento do ovócito primário, então lembra que ele, né, vai só crescendo em tamanho. Formar a zona pelúcida, tá? E a gente vai ter a diferenciação da teca interna e a teca externa. A teca externa é a que fica mais perto do folículo e a interna é que fica mais dentro, tá? E aí a interna, ela tem a parte hormonal e a externa, ela serve mais para a parte de estrutura, tá? Aí a gente tem aqui o nosso folículo secundário, que é o folículo antral, tá? A gente vai ter um acúmulo de líquido folicular, formação do antro, e o folículo, então, ele vai começar a ser chamado de folículo secundário, tá? Folículo antral ou secundário, se você ler ou uma coisa ou outra, é a mesma coisa, tá? E aí depois a gente vai ter o folículo maduro, que também a gente pode chamar de folículo de Graaff, tá? Então, só pra você... Então, folículo antral é uma coisa, folículo de Graaff é outra coisa, tá? Qual é a característica aqui? O folículo tá aqui. Nesse momento, o ovócito, ele vai se deslocar para a periferia do nosso folículo, tá? Ele vai estar envolvido pela corona radiata, que a Luciana também comentou com vocês ontem, tá? E ele vai estar ligada às células da granulosa pelo cúmulo zoóforos, que também a Luciana comentou ontem com vocês, tá? E aí aqui a gente retoma a meiose, tá? Porque, como a gente falou, ela fica, né, parada ali. Ovogênese pós-gonadal ainda, tá, gente? Então, um pouquinho antes da ovulação. Então, ele tá ali paradinho. O cúmulo zoóforos, ele vai se romper, tá? E aí, o ovócito, ele vai terminar a meiose 1. Então, ele vai ter aqui, ele tá nessa fase, tá? E ele vai formar aqui o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar, tá? Certo? Então, ó, terminou a meiose 1. Eu tenho um ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. É uma divisão assimétrica com maior citoplasma no ovócito secundário. Que é isso? Esse é o ovócito secundário. Tá vendo como ele é bem maior do que o primeiro corpúsculo polar? Ele tem muito mais citoplasma, tá? E o ovócito secundário, no citoplasma dele, teremos determinantes morfocinéticos, mRNAs e fatores de transcrição e grânulos corticais, que vão o quê? Prevenir a poliespermia. Lembra que a Luciana também falou ontem que o óvulo ele tem uma função muito importante, que é evitar que mais de um espermatozoide entre dentro dele? É esse daqui. Os grânulos corticais ajudam, né, a prevenir essa poliespermia, porque eu quero não quero muito, senão teremos gêmeos, tá? O ovócito secundário, ele vai iniciar, então, a meiose 2, mas ele vai ficar parado na metáfase 2, tá? Então, aqui, a gente vai ter o período de maturação, tá? Que é quando a gente tem, então, a formação do nosso óvulo em metáfase 2. Quando a gente fala no laboratório, a gente usa muito essa nomenclatura, M2. O que significa esse bendito desse M2? É um óvulo em metáfase 2, tá? A gente tem um motivo pra ele tá parado ali. Ele tá em metáfase 2. No laboratório a gente vai chamar ele de óvulo maduro, né? E é isso. Esse óvulo é o óvulo que eu vou conseguir usar. Lembra, a Ingrid falou pra vocês. VG, não consigo usar. Que ele tá em prófase, né? M1, se eu deixar ele lá em cultivo umas horinhas e ele conseguir se maturar, terminar a sua maturação, eu posso usar, né? Mas o que a gente fala que é maduro é o M2, tá? Se ele é M1 é porque ele tá em metáfase 1. Se ele é M2, ele tá em metáfase 2, tá? E aqui a gente vai ter, então, a ovulação, tá? Vamos no mundo aqui que a gente tá criando, a gente falou, então, que ele tá parado aqui. Quando ele ovular, se ele for fertilizado, aí ele vai virar um óvulo, tá? O complexo liberado do ovário, ele vai ter o ovócito secundário, né? Então, a gente ovulou. O que vai sair aqui quando eu ovular? Um óvulo, M2, um ovócito secundário, uma zona pelúcida, corona radiata e o primeiro corpúsculo polar. Ó lá, bonitinho, tá? E aí, ele vai ser capturado pelas fímbrias da tuba uterina, ele vai ser levado até a ampola, e aí é onde vai poder ocorrer ou não a fecundação, tá? Então, é isso, a gente ovula, se entrar um espermatozoide, aí vai ter a fecundação. Caso contrário, não, tá? Célula bem pequenininha, gente, de 110 a 115 micrômetros,
tá? As estruturas ali, né? O citoplasma. Aí a Luciana, tudo que a Luciana comentou com vocês ontem do citoplasma. O que vai ter lá? Mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, tá? A gente vai ter a zona pelúcida, o espaço perivitelíneo. Tá faltando aqui, apontando a membrana citoplasmática, que seria essa partezinha mais mostarda aqui. Exatamente. A gente não vê, exato. Mas ele tá desenhado ali, só não marcaram aqui pra gente, tá? Mas é isso, a gente só vê, é muito fininho, né? A gente realmente não enxerga. Exatamente, tá? E esse é o nosso óvulo, já mostrei essa foto pra vocês antes, tá? Agora, se acontecer a fecundação, eu vou ter a finalização da minha meiose 2, e aí eu vou formar meu óvulo. Certo? Porque ele tava um ovócito, né? Ele era um ovócito secundário, ele era um óvulo em M2. A gente tem essa mania de ficar óvulo pra tudo, mas é só pra facilitar a nossa vida. Ele não é óvulo, ele é óvulo agora. Agora que ele foi fecundado, ele formou. Ele era um ovócito secundário em metáfase 2, tá? Então, aí aqui a gente vai ter o óvulo, o segundo corpúsculo polar, quando fertilizar, né? Então, o espermatozoide entrou no óvulo, perfeito. Aí eu vou ter, já tinha o meu corpúsculo polar do meu óvulo, já tinha o corpúsculo polar, tá? Aqui, quando entrar o espermatozoide, tem laboratórios que anotam justamente, ver a fertilização, principalmente quem usa Embryoscope, que é o time-lapse do laboratório. A gente geralmente não consegue ver a exclusão do segundo corpúsculo polar no laboratório que não tem time-lapse, é mais difícil, mas no laboratório que tem time-lapse você vê o videozinho, então você vê certinho, realmente tendo o segundo corpúsculo polar junto com os 2 PN, e aí mostrou que fertilizou mesmo e tal, tá? Mas é isso. O restante do folículo vai originar o corpo lúteo, que secreta progesterona e estrogênios. Acabou. E aí a gente vai ter aqui a união dos gametas, que é chamada de singamia. Né? A Luciana também comentou com vocês ontem sobre a cariogamia. Então, singamia e cariogamia. Singamia é só juntar óvulo e espermatozoide. Cariogamia é a junção dos núcleos, tá? Dos genes. Então, são duas nomenclaturas diferentes, singamia e cariogamia. Singamia, junção de gametas. Cariogamia, junção de núcleos, de materiais genéticos, ok? E só no processo natural, para vocês entenderem como que acontece, exatamente. Temos aqui o nosso ovário, perfeito? E o útero. Então, aqui a gente tem a tuba e lá o útero. Então, aqui a gente tem no ovário o nosso óvulo, fez todo aquele processo, né? Toda a nossa mitose, nossa meiose, formou meu ovócito secundário, ficou parado em metáfase 2, na puberdade. Aí eu vou ter a ovulação, ovulei. Ó meu ovócito aqui, ovócito ainda. Entrou meu espermatozoide, fertilizou. Agora ele é um óvulo e é um zigoto também. Ele é um óvulo e um zigoto, porque ele é tudo de uma vez. Dia 0, ó aqui, ó, dia 0. Dia 1, primeira clivagem. Dia 2, segunda, terceira. Isso aqui é o que a gente vê no laboratório. Isso aqui acontece no corpo da mulher, mas é o que eu vejo no laboratório. No primeiro dia eu vi a fertilização. No segundo dia, como a Ingrid comentou, a gente não olha. No terceiro dia eu vejo clivagens. Eu tenho um número esperado de células que eu espero ver. No quarto dia eu também não vejo lá no laboratório. No quinto dia, ó, já tá formando o blastinho. Aí, ó, 5, 6, 7, 8. E implantação. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo implantou o blastocisto, tá? E aí, é isso. E aí a gente aí segue. Pode falar. A cariogamia é a junção do material genético. Então, a singamia não é a junção de material genético, é a junção de gameta. Óvulo e espermatozoide. Porque pode entrar, mas precisa misturar esse material. Precisa misturar. Primeiro os gametas vão se juntar. Imagina que é só a junção dos dois. Só juntei aqui. Singamia. Isso. A cariogamia, ela não é que ela é separada. Ela é um processo da singamia. Entendeu? É um processo. Tá, faz sentido. É um processo da singamia. Tá? Então. Eles se juntam. Se juntam mesmo, é. Aí vai virar 46. Antes. Não. É um processo dentro do outro, tá? É isso, é um processo dentro do outro, tá? E é isso, gente. Implantou, tudo certo, tá? Exemplo clínico no laboratório de FIV, tá, gente? Então, o ovócito imaturo na captação.
Então a gente fez tudo que a Ingrid falou também aqui, viu? Ó, fez a captação dos óvulos. Alguns estão em VG, prófase, ou em M1, metáfase 1. Explicação. Durante a ovogênese, o ovócito ele só se torna fertilizável quando ele chega na metáfase 2, certo? Então, apenas os ovócitos secundários são usados, ovócitos secundários, M2, são usados para ICSI. Alguns podem passar por maturação in vitro. É exatamente o que eu já tinha falado pra vocês, tá? Só pra gente que eu já tinha colocado esse exemplo aqui, eu esqueci, tá? Mas é isso. A gente não usa, porque não são óvulos maduros, não são óvulos aptos. Então, assim, não adianta eu utilizar, não adianta eu colocar um espermatozoide num óvulo VG, num óvulo M1, às vezes a gente coloca. E às vezes ele realmente fertiliza, porque às vezes ele tá, tipo, quase terminando a sua maturação, o M1. E às vezes quando a gente injeta, ele consegue ali juntar os materiais, né? Enfim, e consegue seguir a fertilização. Pode falar. Uhum. Uhum. O M1 é artesão da pessoa. Perfeito. É isso, tá? A diferença de um maduro para um não maduro, que a gente chama no laboratório, não ter aqui o corpúsculo. A gente vê o óvulo literalmente assim, só que sem o corpúsculo. Já o VG, a gente vê a germinativa, que é uma bolinha, tipo, aqui assim, mais ou menos, nessa região, ou enfim, na parte aqui do citoplasma, a gente vê uma vesícula, que é uma bolinha que tem uma bolinha dentro, que é a vesícula germinativa. E é muito claro, muito claro. Denudou o óvulo, ele é VG, você vê que ele é VG. Porque ele é muito claro, a vesícula germinativa. A gente descarta. Isso, exatamente. Tá? Agora o M1 não, o M1 eu deixo lá. Porque pode ser, porque assim, como a Ingrid falou, a gente denuda o óvulo depois de 1h30 da captação, 1 hora da captação. A ICSI só vai ser depois de 3 horas da captação. Então ainda tenho mais 1h30 que o óvulo vai ficar na incubadora. Esse 1h30, às vezes o M1 consegue virar M2, ele tá quase terminando de maturar. Ontem eu fui fazer uma ICSI, a Ingrid tinha denudado pra mim, e aí ela deixou lá 17 óvulos maduros, 7 óvulos M1. Aí toda vez que a gente tem escrito isso lá da pessoa que denudou, a gente coloca também na placa de ICSI os óvulos M1, porque às vezes ele pode ter virado M2. Do tempo que ela denudou pro tempo que eu fui fazer minha ICSI. E tinha virado 1. Então eu injetei ele também. Aí a gente deixa só descrito lá que ele é um M2 de M1. Que ele maturou, essa informação fala pra gente que ele maturou in vitro, tá? Porque, no caso, né, era pra ele já estar maduro, mas, enfim, ele precisava de mais um tempinho, tá? Que mais? Calma, deixa eu voltar. Aqui. Polispermia na FIV convencional. Então, vamos pensando naquela que eu só não denudei meu óvulo, coloquei os meus óvulos numa plaquinha, fiz um processamento seminal e coloquei os espermatozoides lá ao redor. Vamos pensar nesse, tá? O ovócito ele é fecundado por mais de um espermatozoide. Essa é a nossa situação. Por que isso pode ter acontecido? Por que meu óvulo não impediu que só um espermatozoide entrasse? Falha na reação cortical, né? Então, essa parte, a região cortical, ela é responsável por bloquear a entrada de outros espermatozoides. Então, às vezes, né, entrou um espermatozoide, tem que funcionar. Se entrou, a reação cortical tem que acontecer para impedir que entre outro espermatozoide, tá? E aí, se ele não ocorrer essa reação cortical, vai entrar mais de um, tá? E aí, realmente, né, a gente às vezes precisa ajustar a concentração espermática, então é uma continha que a gente faz, não é só tipo, processei o sêmen, taquei ele lá dentro com meus óvulos sem denudar. Eu tenho uma conta, então. Meu paciente tem tanto de concentração, tanto de motilidade, e a esposa dele tem tantos óvulos. Aí a gente faz uma conta para poder saber quanto de ml eu vou colocar nessa placa. E aí eu vou, né, dar uma controlada, vamos chamar assim, para evitar justamente essas polispermias, enfim, tá? Ou a gente vai fazer ICSI também, tá? Então, uma consideração final aqui, um resumão de tudo que a gente falou, só pra gente alinhar todas as nossas explicações. Início da meiose, desenvolvimento pré-natal, na gônada. Então, início da meiose, feto, no início da vida da gente, tá? Na parte feminina. Na parte masculina, pós-natal, na gônada, então depois que nasce.
tá? Término da meiose na tuba uterina. Então, durante a fecundação. Então, muito importante isso aqui, gente. É muito importante. A gente é ovócito até o momento que entra o espermatozoide. No laboratório, a gente não vai falar desse jeito. Não vai. Eu não falo. Eu não falo isso é um ovócito secundário em metáfase 2. Não, é um óvulo. Ai, gente, tem muita coisa pra fazer pra ficar chamando ele de ovócito secundário em metáfase 2. Ele é um óvulo M2, a gente fala, tá? Mas entendam que ele não é um óvulo ainda. Ele só vai ser um óvulo quando o espermatozoide entrar nele e ele virar um zigoto. Acabou. Não, ele nunca vai ser um óvulo, tá? E aqui já a espermatogênese, ela acaba no testículo mesmo. Só que lembra que o espermatozoide, ele só vai terminar a sua ativação, toda a sua capacitação na tuba, mas ele já é um espermatozoide. Diferente do óvulo, do ovócito, ele já é um espermatozoide, tá? E a gente tem uma diferenciação pós-meiótica. Então a meiose, ela termina com a fecundação, certo? Gerou ovócito secundário e fecundado, já podia estar chamando de óvulo aqui, tá? E não tem diferenciação pós-meiótica. Tá? Já ali, ó, após a meiose, vão formar as espermátides haploides, que ainda não podem fecundar. E aí sim vai ter que passar pela espermiogênese, depois pela maturação e depois pela capacitação. Tá? Então o ovócito secundário, nessa a gente saiu ganhando, né? Pelo menos quando ele é um ovócito secundário em metáfase 2, ele já tá pronto pra ser fertilizado. O espermatozoide ainda não. Ele vira espermatozoide, ainda tem que passar por várias coisas pra poder ficar apto. Né? E precisa do óvulo. Senão ele também. É verdade, né? Senão ele também não termina as coisas dele. Né? Ele precisa da gente também. E aí, número de células funcionais resultantes de uma agônia. A gente, 1. Os homens, 4. Tá? Então, os haploides lá do final, 23 cromossomos, a gente vai ter 1 e eles vão ter 4. Tá? Velocidade de produção de gametas. Então, a gente tem um gameta a cada 26 a 30 dias nas mulheres, nosso ciclo, tá? E os homens todo dia 200 milhões. Gente, é uma loucura? Pois é, bem loucura. Assim, claro que assim, a gente fala isso aqui generalizando, tá, gente? A gente sabe, não é todo homem que vai conseguir essa proeza, ainda mais nos dias de hoje. Porque a gente tem que pensar que a vida hoje tá muito diferente do que a vida era antes. Por isso que a gente tem tantos casos de menopausa precoce, por isso que a gente tem... Gente, é muito diferente o que a gente fala, tipo... As doenças desse século são diferentes das do século passado pelo nosso estilo de vida. Tipo, uma endometriose, por exemplo. Antigamente, as mulheres não tinham endometriose, não tanto quanto a gente tem hoje. Cara, das minhas amigas, se eu perguntar, de 5, 2 têm endometriose. Por quê? Antigamente, as mulheres não ficavam menstruando o tempo inteiro. Elas ficavam grávidas 5 anos seguidos. Porque era um bebê atrás do outro. Não tinha. Agora não, a gente não, demora muito quando tem. E aí, gente, período da ocorrência da gametogênese na ovogênese, da puberdade até a menopausa. E aí vai depender da sua reserva ovariana para ser o momento da sua menopausa, né? E a masculina da puberdade até a senescência, até ter. Até ter. Não vai ter um momento de tipo, ó, você não tem mais ovo. Você não tem mais espermatozoide. A não ser que tenha outros fatores, mas não por produção. Do homem não é por produção. É tipo, se ele tiver outros fatores para não ter espermatozoide, mas por produção não, a gente é. A gente é por produção. Tá bom, gente? Então, só pra gente finalizar, sem a gente compreender a gametogênese, não é possível a gente entender a seleção dos gametas. Então, por que eu escolho aquele óvulo? Por que eu escolho aquele espermatozoide? Não é possível a gente entender a fertilização in vitro. Não é possível a gente entender o desenvolvimento embrionário e nem as causas da infertilidade, porque tudo isso envolve a fertilidade ou não daquela pessoa. Tá bom, gente? Muito obrigada.